Avançando mais um pouco, agora a gente vai falar sobre os outros incisos do artigo 2º, que fala sobre a incidência do ICMS. Então, lá no artigo 2º da Lei Complementar 87/96, diz o seguinte: o imposto incide sobre, inciso 1, operações relativas à circulação de mercadorias. Então, a gente já visualizou o que é circulação, é a mudança de titularidade. Pode acontecer a mudança tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista jurídico. Então, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentos e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Ainda em relação a esse assunto, eu trouxe para vocês a súmula 163 do STJ, que diz o seguinte: o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviço em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Então, por que o STJ se manifestou? É porque, no caso aqui, nós temos prestação de serviço e fornecimento de mercadoria em um único ato. Então, o garçom vem para você e serve a sua pizza. Nesse caso, você tem a simultânea prestação de serviço com o fornecimento de mercadorias. Isso pode acontecer em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Nesse caso, vai ter nota só de ICMS. E por que o STJ se manifestou? Porque surgiu uma dúvida em relação a isso aqui. Aqui nós temos fornecimento de alimentação e nós temos o serviço do garçom, se isso poderia ser, de repente, uma prestação de serviço tributada pelo ISS. Então, para que não tenha nenhuma dúvida, ficou bem claro que tudo será ICMS. Aproveitando que a gente está falando de garçom, eu trouxe aqui o convênio ICMS número 125 de 2011, que diz o seguinte: os estados, não são todos, por isso que eu coloquei 3 pontinhos, que ele relaciona quais estados, os estados e o Distrito Federal ficam autorizados a excluir a gorjeta da base de cálculo do ICMS. Por que isso? Porque essa verba que o garçom recebe é caracterizada como uma verba trabalhista, e aí no caso não incide o ICMS nem o ISS. Ah, professor, então não vai incidir nada? Vai ter incidência sim, vai ter incidência das contribuições sociais trabalhistas. Então ele não escapa de não ser tributado por nada, ele só escapa de ser tributado do ICMS e do ISS. Então tem que ficar atento em relação à verba relacionada à gorjeta. Avançando, então vamos testar o nosso conhecimento. A base de cálculo do ICMS no fornecimento de alimentação, bebidas e outras mercadorias é... Então ele quer saber a base de cálculo, ou seja, qual é o valor que vai incidir o percentual. Letra A, o valor da operação acrescido do IPI e de quaisquer outras taxas. Então ele está falando que no caso de fornecimento de alimentação vai ter IPI junto na base de cálculo do ICMS, não vai ter IPI junto na base de cálculo. Letra B, o valor da prestação de serviço acrescido do imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, e de qualquer outra taxa. Também não vai ter o acréscimo do IPI, também não vai ter o valor da prestação de serviço. Letra C, o valor da operação compreendendo a mercadoria e o serviço. Ok, aí está correto, de acordo com a súmula 163 do STJ. Letra D, apenas o valor da mercadoria fornecida. E letra E, apenas o preço do serviço prestado no fornecimento. Então, no caso, a base de cálculo do ICMS em bares, restaurantes ou estabelecimentos similares é o valor da operação compreendendo a mercadoria e o serviço como alternativa correta. Próxima questão. O valor da alimentação fornecida, se incluída no valor da diária, estará sujeita ao ISSQN, mas se excluída do valor da diária, estará sujeita ao ICMS. A gente já visualizou isso. Se você pega um hotel e paga a diária já junto com o café da manhã, só ISS. Se você contrata o serviço lá do hotel sem café da manhã e depois você quer adquirir, aí tem ICMS pelo café da manhã e ISS pela prestação de serviço do hotel. Então, portanto, a questão está correta. Avançando mais um pouco, agora a gente vai falar do inciso 2 do artigo 2º. O artigo 2º é o nosso foco de estudo nesse momento. Então, a gente já visualizou o inciso 1, a gente já visualizou o inciso 4 e a gente já visualizou o inciso 5. Então, falta o inciso 2 e o inciso 3. Então, no inciso 2 diz o seguinte, o imposto incide sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então, o que ele está deixando bem claro? Aquilo que a gente já aprendeu lá no artigo 155, inciso 2. O que diz no artigo 155, inciso 2? Que incide ICMS sobre operações de circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Só que aqui ele acrescenta
que ele fala que é por qualquer via. Isso inclui aérea, terrestre, aquática. Então ele está falando, ó, não deixe escapar. Então, ó, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores. Então ele também não deixa escapar nada. Pessoas, bens, mercadorias ou valores. No entanto, o STF se manifestou falando, ó, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do imposto, no caso do ICMS, no transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual e de transporte aéreo internacional de cargas pelas empresas aéreas nacionais, enquanto persistirem os convênios de isenção por empresas estrangeiras. Então, o que ele está colocando aí de modo geral? Que não vai ter ICMS no transporte aéreo de passageiros. Tanto faz se é intermunicipal, se é interestadual ou se é internacional. E ainda por cima ele fala que no transporte aéreo internacional de cargas também não haverá incidência de ICMS. Por quê? Para não ter um tratamento injusto. Ele está falando que empresas estrangeiras no transporte aéreo internacional não tem incidência de ICMS. Então, por que as empresas brasileiras teriam incidência de ICMS? Então, portanto, não tem ICMS incidindo aí sobre transporte de passageiros intermunicipal, interestadual e, consequentemente, internacional. E de cargas, especificamente, o transporte aéreo internacional. Aqui eu também trouxe para vocês a súmula 649 do STJ, que diz o seguinte, ó, não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então, o que eu falei para você aqui agora mesmo? Ó? Não incide ICMS sobre o transporte aéreo de passageiros intermunicipal, interestadual e, por consequência, o internacional. Quando a gente fala de carga para o exterior, a gente tem que entender que a carga em si, ela não sai naturalmente da cidade fronteiriça, ela vem de outro local. Então ele está falando o seguinte, ó, não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior. Então, se de repente ele está em Minas Gerais e ele quer chegar até o Porto de Santos para poder ser exportado, ele não vai pagar ICMS sobre o transporte interestadual de Minas Gerais até São Paulo. Por quê? Porque essa mercadoria vai ser destinada ao exterior. Então, nesse caso específico, não tem incidência de ICMS também. Vamos testar o nosso conhecimento, então? A questão diz o seguinte, segundo jurisprudência do STF, é inconstitucional cobrar das empresas aéreas nacionais ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo internacional de cargas. O que a gente visualizou? Que não incide ICMS no transporte aéreo de passageiros, tanto internacional, intermunicipal e interestadual. E no de cargas no transporte internacional. Então, portanto, a questão está correta. Mais uma questão. Analise as informações a seguir. O STF, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros, ressalvado a incidência sobre o transporte intermunicipal e interestadual aéreo de cargas. Então ele está deixando bem claro que em relação a cargas só não tem incidência sobre o transporte aéreo internacional. Já na parte intermunicipal e interestadual, cobrança de ICMS. Então, portanto, está corretinho. Item 2. O STF, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, decidiu pela constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte terrestre. Então, aqui o foco é transporte terrestre, intermunicipal e interestadual de passageiros e de cargas. Então, tá certo. Sobre a parte terrestre, o STF decidiu que tem incidência de ICMS. Já na parte aérea, ele decidiu que não tem incidência de ICMS. Então tem que ficar atento nessa diferença, na forma de deslocamento. Item 3. O STF, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros e de cargas. Então o que ele está falando aqui? Ó? Não tem tributação de ICMS sobre a prestação de serviço de transporte aéreo internacional de passageiros e de cargas. Tá certo ou tá errado? Tá certo, como eu disse para vocês. Quando a gente visualiza o intermunicipal e interestadual, naturalmente a gente já visualiza o internacional, tá bom? Então, portanto, não tem tributação
no transporte aéreo internacional, tanto de passageiros quanto de cargas. Então, portanto, vamos analisar as alternativas. Com base nas situações anteriores, analise cada item e identifique a alternativa abaixo correspondente. Letra A, todas as opções são verdadeiras. Ok, é isso mesmo. Letra B, apenas uma das afirmações é verdadeira. A gente viu que não é. Letra C, são verdadeiras apenas as afirmações 1 e 2. Letra D, apenas 1 e 3. E letra E, 2 e 3. Na verdade, todas são verdadeiras. Então, portanto, a alternativa correta, letra A. Avançando mais um pouco, agora a gente vai para o artigo 2º, inciso 3º, que diz o seguinte, ó. O ICMS incide sobre prestações onerosas e serviços de comunicação por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Então, um ponto importante aqui é que o ICMS só incide sobre prestações onerosas, ou seja, aquela que é cobrada. Então, se você está assistindo a TV gratuita, você não está pagando ICMS, porque ninguém está cobrando, né, de maneira expressa de você pela prestação de serviço. E aí eu trouxe para vocês o artigo 155, parágrafo 2º da Constituição, que trata do ICMS. A gente já mostrou para vocês o artigo 155, parágrafo 2º, fala especificamente do ICMS. Lá no inciso 10 ele fala, não incidirá ICMS nas prestações de serviços de comunicação, nas modalidades de radiodifusão sonora e de som e imagens, de recepção livre e gratuita. Então, toda vez que for colocado um som à disposição da sociedade, ou uma imagem à disposição da sociedade, não incidirá ICMS. Já quando você contrata aí o seu plano para assistir filme, para assistir séries, aí você está pagando o ICMS dentro do preço, tá bom? Então vamos lá, olha a questão. De acordo com a Constituição Federal, de acordo com a Lei Complementar 87, de acordo com a Lei Complementar 116, a prestação não onerosa de serviços de comunicação, letra A, não dá ensejo à exigência de SSQN, mas dá ensejo à do ICMS. A gente visualizou que só vai incidir ICMS sobre prestação onerosa de comunicação. Não onerosa, não tem incidência de ICMS. Eu não trouxe aqui para vocês, mas lá na Lei Complementar 116, que é a lei do ISSQN, fala que não incidirá ISSQN sobre prestação de serviço gratuita. Então, portanto, não tem incidência de ISSQN. Letra B, não dá ensejo à exigência do ICMS nem do ISSQN. Foi basicamente o que eu falei para vocês. Então, letra B está redondinha. Letra C, dá ensejo à exigência do ISSQN, do IOF e do IPI. Não, totalmente fora. Letra D, não dá ensejo à exigência do ICMS, mas dá ensejo à do ISSQN. A gente visualizou que o ISSQN não incide sobre prestação de serviço gratuito. Letra E, dá ensejo à exigência tanto do ISS quanto do ICMS. Errado. Então, portanto, a alternativa correta, a letra B de bola. Certo? Então aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o resumão. A gente viu basicamente os 5 incisos do artigo 2º, falando sobre a incidência do ICMS. Ah, professor, então o ICMS vai incidir somente nesses casos? Não, a gente viu a parte básica da legislação. Dentro do artigo 2º, a gente tem um parágrafo, e dentro do parágrafo tem outras situações aí que também incide o ICMS. Mas nesse caso a gente apresentou a parte essencial aí sobre a incidência ou não do ICMS. Então vamos testar o nosso conhecimento? Aqui diz o seguinte, ó, de acordo com a Lei Complementar 87 de 96, incide ICMS sobre, letra A, prestação de serviços de comunicação, ainda que gratuitas. A gente visualizou que só nas prestações de serviços de comunicação onerosas. Então, portanto, letra A, errado. Letra B, fornecimento de mercadorias cumulado com prestação de serviços sujeitos ao ISS por lei, em qualquer hipótese. A gente visualizou que em operação mista, que é mercadoria com prestação de serviço, para ser tributado pelo ISS, o primeiro passo é estar definido na lista anexa como um serviço de qualquer natureza. E dentro da lista anexa ele tem que falar se vai ser só ISS ou vai ter uma parte ISS e outra parte ICMS. Então, no caso, não é em qualquer hipótese. Letra C, serviço de transporte internacional de pessoas. A gente visualizou que nesse caso não tem incidência de ICMS. Letra D, operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Então, eu trouxe para vocês a explicação. O foco
tributação em relação à mercadoria é a circulação. Então a circulação acontece pela mudança de titularidade, não necessariamente pelo recebimento ou pela cobrança da mudança da titularidade. Então ele está falando aqui, ó, o ICMS incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, ainda que gratuitas. Perfeito, por quê? Porque para evitar, né, uma camuflagem da venda através da doação, incide ICMS também na entrega de brindes. Letra E, operações de circulação de produtos primários ao exterior. Nesse caso aí, como vai para o exterior, não tem incidência de ICMS. Então, portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Então, fique atento. Ele fala ainda que gratuitas. Só não tem incidência de ICMS sobre as prestações de serviços de comunicação gratuitas, né? Ele quis misturar aqui para perturbar a sua mente.